O visto EB5 é um programa federal. Né? Então, é um programa de vistos para investidores imigrantes. Né? Qual que é o intuito, o objetivo desse tipo de visto? EB é Employment Based, né? Que quer dizer um visto baseado em empregos. Perfeito. Né? Então, os 2 requisitos desse visto é a geração de empregos, 10 empregos por investidor dentro de um projeto EB5 e o investimento mínimo de $800 mil. Né? Voltando um pouco para trás, o que é realmente o EB5 é o caminho direto para Green Card, né? Porque tem diferentes outros tipos de EBs, né? Tem o EB1, o EB2, EB3, EB4 e o EB5. E o EB5, na verdade, é o mais fácil, mais direto, mas o mais caro. Entendi. Né? Porque existe esse investimento que é um requisito, e não é eu ou a incorporadora ou o banco pedindo um dinheiro, senão que é o preço, né, a etiqueta que coloca o governo. Foi o governo que determinou que é $800 mil. Para você que deseja viver nos Estados Unidos legalmente, ter acesso ao Green Card. Exatamente. Existem vários caminhos, o EB5 é aquele mais fácil, mais rápido, mas o mais caro. E o mais caro. E quem determinou essa característica foi o próprio governo dos Estados Unidos. Exatamente. Esse programa já tem estado desde os anos 90, né, tem crescido muito com os anos. Acho que o mundo conheceu o EB5 nos anos 2008, 2009, quando teve aquela crise imobiliária muito grande nos Estados Unidos. E precisava, né, de investimento do exterior. De capital, porque os empreendedores não conseguiam mais empréstimos dos bancos, ninguém estava emprestando, ninguém estava comprando. Então, tinham todos os empreendimentos imobiliários parados, né, sem capital. E foi quando descobriram o EB5. E muita gente ao redor do mundo tem o sonho de viver nos Estados Unidos por inúmeras questões, né? Cada um vai ter o seu próprio objetivo. Exatamente. Tem gente que é educação, tem gente que é aposentadoria, tem gente que é negócios, tem gente que eu já ouvi falar que o tipo de faculdade, né, que a filha queria ter era valorizado só nos Estados Unidos. Então, tem um mundo à parte acontecendo lá, a gente não pode negar. E aí você pode ter acesso através de um mecanismo desse, né? E foi super sábio, assim, do governo dos Estados Unidos, à época, investir nisso. Porque muita gente ao redor do mundo com dinheiro, querendo viver lá, então investe, muito, né? agradável. É isso aí, é isso aí. Pois é, então, eu acho muito interessante também o objetivo desse visto, né? O objetivo realmente é esse impacto na economia americana, esse fomentar a economia local, né? Não é somente eu construir prédios e edifícios e estruturas, porque antes de 2008 e 2009, a maioria dos projetos EB5 eram projetos de infraestrutura pública, né? Ou eram projetos mais fora das cidades grandes, né? Com o EB5 sendo descoberto pelas grandes empreendedoras, então foi que começaram esses grandes edifícios, hotéis, residenciais e tal. Mas o foco mesmo é fomentar a economia americana. É gerar empregos. Então, você me empresta seu dinheiro, né? Esse dinheiro entra no projeto, né, selecionado, esse projeto gera os empregos e em troca você recebe o EB5. Perfeito. É um processo que demora um pouco, tá? Sempre quando você olha... São anos. São anos. Tá. São anos. Então, você tem que ter isso. Que você tem que ter certeza que você tem esse músculo financeiro. Perfeito. Né? Porque você não vai ver esses $800 mil entre aproximadamente 5 anos. E não é só... O $800 mil é só a taxa do EB5, né? Mas existem outros valores ali, acessórios... que estão envolvidos também, né? Você acha que chega ao quê? 10, 20% desse valor? Tem a taxa administrativa, que é o 10% do investimento, mas é uma vez só. Perfeito. Tá bom? É só uma vez, você paga... Ou seja, de 800 já vai para 880. É importante a pessoa entender que, eu tenho $800 mil aqui guardado, eu vou investir tudo nisso. Não é na vírgula, né? Precisa ter uma margem segura, porque tem outros custos. Claro. Então, tem o custo da taxa administrativa e tem o custo também da área legal. Né? Nós fazemos a área de investimento, mas a parte mais importante é a parte do advogado de imigração. Perfeito. Né? Tem que olhar o Precisa EB5. ser americano ou pode ser brasileiro?
Não precisa ser americano, mas precisa ser registrado nos Estados Unidos. Entendi. Então, tem que ser um advogado de imigração que tenha umas licenças nos Estados Unidos para representar os clientes que queiram fazer esse tipo de visto. E aí tem nosso parceiro, né? Tem os nossos parceiros que vocês já escutaram o podcast do Tadeu, acho que foi um mês Sim, atrás. um mês atrás. Que é ótimo, é uma das pessoas que nós trabalhamos bastante, muito conhecimento, maravilhoso, né? Então, quando você chega com essa ideia, fala, nossa, vamos fazer um planejamento de imigração nos Estados Unidos. Eu e minha família temos a intenção de hoje, amanhã, 1 ano, 3 anos ou em 10 anos ser residentes dos Estados Unidos, construir o nosso futuro nos Estados Unidos. E eu estou considerando a residência, o green card, né? Eu quero para mim, para meus filhos que já querem fazer a universidade lá ou já estão lá e precisam do green card para abrir o almanaque de oportunidades de empregos. Então, qual é o meu planejamento, né? Então, eu tenho que olhar, primeiro, eu tenho um músculo financeiro, né? Posso viver sem esse dinheiro por mais ou menos 5 anos. Vou ter um rendimento anual muito baixo, né? Tenho também essa flexibilidade de pagar as taxas e demais. Então, realmente, o perfil de um investidor EB5 é muito, muito específico, né? E o que acontece com esse investimento? Ele aplica para toda a família, Léo. Então, é para a esposa, para o esposo e para todos os filhos menores de 21 anos não emancipados. Legal. Então, se você é casado e tem 5 filhos menores de 21 anos, um investimento para toda a família, né? Se tem os 5 filhos com uma filha de 20, ainda dá tempo. Porque no momento da aplicação do EB5, a idade do filho congela. Então, ainda que o processo demore e passe dele cumprir 21 anos, a idade perante a lei continua 20. Boa. Então, é bem interessante saber isso também, né? Então, se a família for grande, o custo per capita reduz substancialmente, né? E também tem as pessoas, os adolescentes ou os adultos jovens que têm 18, 19 anos, que já começaram a universidade dos Estados Unidos. Os pais não têm interesse na residência americana, então eles patrocinam, né, o EB5 para o filho ou a filha que já está nos Estados Unidos. Pode fazer isso? Pode. Entendi. Né? Ou eu sou um jovem empreendedor que tenho a minha esposa, meus filhos, mas nós não temos um capital, o meu avô vai patrocinar? Pode? Pode. Essa questão do patrocínio é importante falar, porque, como você mencionou, o advogado é extremamente importante, né? O Tadeu comentou, por exemplo, que o volume de documentos envolvido é gigantesco e muitas vezes a pessoa não tem toda a documentação para apresentar ao governo. Então, existe uma preparação prévia. E uma das obrigações, isso é óbvio, né, pessoal? É mostrar a origem daquele recurso. Então, se um jovem vai, ele tem que ter esse dinheiro. Então, quando você fala o patrocínio, é de fato, olha, eu não tenho origem nenhuma, mas o meu pai vai patrocinar a minha entrada no programa. É isso, né? Isso. Então, a origem dos fundos vai ser feita na origem dos fundos da doação do pai. Né? Então você tem que construir, né, onde vieram esses fundos, porque a lei americana é muito estreita contra a lavagem de dinheiro. Então você tem que contar a história. Então tá bom, essa foi uma doação, um empréstimo do meu pai, do meu avô, do meu tio, né? Tá bom, da onde veio? Tá, do meu pai. Então esse dinheiro chegou ao meu pai de onde? Então quanto mais para trás você conseguir voltar na história, melhor. E o mais importante, que é o trabalho mais difícil para os advogados de imigração, é a documentação da movimentação de cada transação, né, que esses $800 mil passaram no passado, tem que ser documentado, traduzido e apresentado para os Estados Unidos, juntamente com o pacote do visto EB5, mais 7 anos de impostos. Então, a declaração de impostos, na verdade, do brasileiro, ainda que muito brasileiro não gosta, mas é um dos documentos de declaração de impostos mais completos que eu já vi. Então, realmente, aí conta muito do patrimônio, de onde veio o dinheiro, de tudo. Então, conta já um pouco da história. Então, todo o demais é um complemento. Sim, a Receita Federal Brasileira já ganhou vários prêmios, aí já foi referência, porque a tecnologia de fato é bastante avançada, né? Bastante avançada. Melhor que dos Estados Unidos, bem honesto. Ah, é? Pela sua experiência é melhor. Boa. Muito, muito bem contada a história, né? Muito mais fácil de entender também. Só é trabalho. Sim, né? Dá um trabalho. Mas aí num processo desse facilita, por exemplo, bastante, né? Então isso é muito bom. Facilita bastante.